Eu acho que é muito válido, quando a gente está com alguma suspeita de algum diagnóstico, de alguma questão com a criança, acho que é muito válido a gente ir buscar se existe, o que existe de exame que a gente consiga comprovar, se existe alguma coisa orgânica, biológica, física, cerebral. Então, eu acho muito válido fazer um check-up nesse sentido, nesse aspecto, tá? Primeira coisa que eu faria, se fosse... Agora, eu tô falando assim, se eu fosse mamãe, vou colocar Uhum. agora como eu conduziria, tá? Primeira coisa que eu ia fazer é assim, tá com dúvida? Tá com dúvida de suspeita? Parece fazer sentido o que a gente leu? Eu acho que a gente não pode simplesmente ai, não, cada criança tem seu tempo, né. Não, de jeito Não. nenhum. Primeira coisa, faz um check-up, procura saber de especialistas, neuro, né? O que dá para a gente descobrir, o que dá para a gente entender, o que dá. Já alinha com ela o que está acontecendo, né? Diga, olha, né? Existem coisas que às vezes a gente acha que né, pode ajudar, fazer a gente ser ainda melhor, fazer a gente ficar né, mais potente, mais alinha, coloca num discurso legal para ela, não coloque né, ela num lugar de doente, de diagnóstico, de que às Não, vezes de as jeito pessoas, nenhum. né? Faz um check-up. Essa é a primeira coisa que eu faria. Por quê? Se houver alguma coisa orgânica, biológica, né? A gente pode descobrir, pode saber, e isso pode já nos nortear, inclusive, em pensar em tratamento, o que fazer, como conduzir a parte física. Sim. Então, beleza. Descartada a possibilidade física, biológica, eu procuraria um profissional que eu conhecesse, confiasse, para fazer uma avaliação com ela. E o que você Uhum. me traz é tudo o seu ponto de vista, que pode estar perfeito, condizente com a realidade, pode não, pode estar um pouco com o seu filtro, o seu olhar, seu... Então, eu fico num lugar muito difícil. Por isso que eu falo, procura um especialista que você confia presencial e Uhum. leva ela. Porque nós estamos Tá. falando dela agora, de uma situação que não é comportamental, né? Nós estamos falando, poxa, pode ser que tenha algum diagnóstico, pode ser que tenha alguma coisa fora do padrão esperado, pode ser que tenha. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é, tem ou não tem? E alguém que a gente confie, que avalie a criança para nos dizer isso. Porque às vezes não é uma coisa problema, mas em relação à perfeição vira problema. Eu preciso de alguém olhando só para ela e não para a irmã. Eu preciso de alguém que possa fazer essa avaliação imparcial. Porque é exatamente o ponto que você me fala. Agora, quando você fala isso, você entendeu o que eu estou colocando. De ter uma referência ali igual, que nasceu do mesmo jeito, no mesmo dia, no mesmo... E que é tão diferente, né? E às vezes, essa polarização grita. Aí aquilo que tinha peso 1, se fosse uma criança só, passa a ter peso 4, porque tem uma referência. Porque, naturalmente, se eu estiver fazendo uma avaliação e não tem como tirar a lente, eu estou com a lente de ter uma outra referência, não tem como, né? Por isso, alguém imparcial vai me dizer, é um problema ou não é um problema. Em havendo uma questão, o que eu pensei? Funções executivas. Você já deve ter lido sobre isso, não? As neurociências têm trazido, há alguns anos já, essa questão das funções executivas, que é memória de trabalho, autorregulação, né, ou controle inibitório e flexibilidade cognitiva é o que acontece no desenvolvimento das funções executivas. Então, quando às vezes as funções executivas não estão em dia, né, eu acabo tendo alguma dificuldade com uma dessas coisas ou com várias dessas coisas. Então, onde eu apostaria? Em mergulhar nesse aspecto. Eu, inclusive, preparei agora um material sobre isso, posso até te mostrar de primeira mão aqui, que eu acho que vale, para a gente ver o que a gente faria para desenvolver funções executivas de uma maneira mais potente. Você só vai entender agora os porquês das coisas. Mas é Tá. historinha, é brincadeira de representar a realidade, não tem muita grande né, descoberta em relação a isso, não. Mas ligar os pontos faz muito sentido e a gente faz uma brincadeira e uma intervenção intencional, que é o que faz o fonoaudiólogo com a criança, o psicólogo com a criança. Quem trabalha bem com criança faz isso, brincadeira intencionada, né, com alguma intenção bem clara por trás para conseguir um resultado. Então, o que eu diria para você nesse sentido? A memória de trabalho é aquela que nos permite captar e manter na mente a instrução, né? Porque a gente precisa. Então, vamos supor, se a gente está aqui conversando, nós duas tivemos que manter em mente o que a gente ouviu. Senão, daqui a pouco eu ia, mas era o que mesmo que ela. Era o que mesmo que ela. A gente começa a ficar. Não consegue manter na mente, né? Então, isso é memória de trabalho. Tem gente que tem bastante dificuldade com isso, né? Esquece o que ia falar,
né? Porque tá aqui falando, aí começa a pensar o que era mesmo que eu ia falar? Tá. E a memória de trabalho, ela é limitada, né? É como se fossem as janelinhas do computador. Quando você está com muita coisa aberta, uma começa a falhar. Mas o computador não está com problema naquele programa, nem naquele... Ele só falhou agora porque tinha muita coisa aberta. Você fecha um pouco, né? No computador tem claramente isso, a memória do disco rígido, do HD, e a memória do trabalho de agora, que está em funcionamento. Então, é isso também que acontece na nossa cabeça. O controle inibitório, você lembra o teste do marshmallow, que ficou famoso? O povo repetiu de uma maneira completamente equivocada, tá? O que as pessoas replicaram nas redes era um teste de obediência. Não é para comer, só quando a mamãe voltar. Aí a pessoa saiu. O teste original não é isso. O teste original é o seguinte: ó, aqui tem um marshmallow, tá? Eu vou sair um pouquinho. Se você conseguir esperar eu voltar e não comer, quando eu voltar, você vai ganhar mais um marshmallow. Você vai comer 2 marshmallows. Isso é controle inibitório. É você segurar a onda, porque depois vai ser melhor. Então, é a hora que eu não como porque eu quero emagrecer, é a hora que eu trabalho mais porque eu vou bater uma meta, é a hora que eu não vou para a balada porque eu preciso estudar porque eu quero passar de ano, uma prova, entende? Para a vida, que eu vou aprendendo. Junto com isso, eu tenho a flexibilidade cognitiva. Mas ainda sobre controle inibitório, eu quero te dizer o seguinte: na minha cabeça, Isa Minatel, né? Eu pego isso lá das neurociências e pego temperamentos e boto isso aqui junto. Tá? Por quê? Se eu falar de controle inibitório para alguns temperamentos, quando uma criança ou um adulto que seja, que tem um temperamento dominante, tranquilo, colérico não, melancólico ou fleumático, vai ser 1000 vezes mais fácil para ele ter o controle inibitório. Ok? Mas ele vai ter mais dificuldade para vencer um campeonato de natação também. Para bater uma meta de vendas também. Ok? Então, é aí que eu acho que é o nosso pecado maior na hora de diagnosticar as crianças. Se a gente pega um padrão, como esse do diagnóstico que você viu ali de 5 pontos, ou o das funções executivas, e avalia todas as crianças sem considerar os seus temperamentos, aí a gente comete os maiores equívocos, pelo menos do meu ponto de vista, do meu processo profissional aqui, do que chega para mim. A criança, ela pode ser mais organizada ou menos organizada, dependendo do temperamento dela. Eu acho tão complexo você pegar 5 pontos e dizer, nossa, se a criança tem 5 pontos, então bem provável que ela tenha esse distúrbio. Mas vem cá, ela é de qual temperamento dominante, hein? Ah, bom, então esses 3 pontos aqui já são do temperamento dela, né? Então já não são base total para a gente analisar distúrbio, porque se ela já tem tendência a isso aqui de temperamento, o temperamento em desequilíbrio pode levar ao distúrbio. Sim. E o desequilíbrio de vida, do temperamento é que pode levar ao distúrbio. Ok? Então, por exemplo, se eu tenho um colérico, predominantemente colérico, tá? Que por natureza é competitivo, é agressivo, olha o nome do temperamento, colérico. Colérico vem de cólera, ira. É raivoso, é dado ao conflito. Não quer obedecer, não quer ser mandado. Esse carinha, se ele vai e tem um pai, uma mãe, um professor, uma escola, autoritários querendo mandar e controlar a vida dele, esse é um candidato rapidinho a desequilibrar o temperamento, exacerbar o temperamento por causa do ambiente que encontrou, e daqui a pouco ele cai em todas as exigências que você tem lá para caracterizar um transtorno opositor desafiador. Todd, vamos avaliar temperamento, junto com o processo todo. Não pode levar o processo todo, no meu ver, né, sem ter uma chance muito grande de cometer equívocos e injustiças e medicalizar e tratar uma criança que não tem problemas, né, se eu não considerar o temperamento. O ponto 3 é a flexibilidade cognitiva, né? Que é a capacidade de você usar a criatividade para encontrar novas soluções, se adequar às mudanças no caminho, que você falou que no caso dela está um pouquinho rígida, né? Então, essa flexibilidade cognitiva, que, ó, de novo, se você vai na minúcia, porque uma coisa é a flexibilidade cognitiva, a outra coisa é a flexibilidade comportamental, assim. Flexibilidade cognitiva, olha que interessante, tá? Olha por que eu falo que é detalhado o negócio e por isso que eu bato tanto na tecla de estudar, né? Porque é fácil errar. As linhas são muito tênues, sabe? Então, você veja só, uma pessoa predominantemente colérica, tá? Que é teimosa. Geralmente a teimosia é do colérico, né? Tá.
O colérico, ele vai ter, então, uma tendência, né, à inflexibilidade, a não ceder. Mas não tem nada a ver com a flexibilidade cognitiva, porque o colérico ele pode ter ideias incríveis para solucionar problema, para ganhar dinheiro. Bota ele num aperto para você ver se ele não sai, ele sai. Ele vai criar meios se convier a ele. Esse é um ponto importante do colérico. Se diz respeito a ele, se faz sentido para ele, ele tem criatividade, ele tem flexibilidade, ele muda, ele... Agora, se não é interessante para ele, ele endurece. Mas isso não é flexibilidade cognitiva. Isso é do temperamento, que tem que ser trabalhado também, tá? Mas o que eu quero dizer é que eu já tive situações de contando histórias para o meu filho, de desenvolver com ele do tipo, né? Não ceder sempre é saudável? Não, por isso que eu não cedo nunca. Eu já escutei essa resposta na conversa. Falei, entendi. E não ceder nunca é saudável? E aí a gente vai construindo isso, sabe? É construir, é o trabalho de uma vida. É o trabalho de uma vida. O meu filho tem 10 anos e ainda é pauta nossa. E eu venho trabalhando isso desde um bom tempão. Eu já percebia o temperamento, já sabia mais ou menos o nosso foco. Entende? Então, o que eu quero? Separar o que é temperamento e ver se sobra alguma coisa para o distúrbio.